Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo. Eu sou Marcos Barbosa e a gente vai seguir juntinho nesse bate-papo, cujo tema de hoje é especialista valida cluster e replicação de MySQL e MariaDB da Saving Cloud. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre o assunto. E participando hoje, dividindo toda a sua experiência e especialidade em banco de dados MySQL e MariaDB, receberemos Diego Elas, que inclusive já participou de outros eventos aqui da Saving Cloud. Então, se você busca escalar um ambiente cloud MySQL ou MariaDB, esse evento é para você. Então, para você que está acompanhando aqui e não é inscrito no nosso canal, já aproveite e se inscreva para não perder o evento, tá? Aproveita também e siga a gente nas redes sociais, todas elas @SavingCloud, beleza? E nós começamos hoje o nosso bate-papo aqui com uma interatividade muito interessante. A gente quer saber de você, onde você hospeda atualmente a sua aplicação. Queremos saber. Então já conta pra gente aqui, é muito importante essa interatividade, a gente vai trazer novidades em breve em outros eventos aqui da Saving Cloud. Combinado? Então já fala aqui pra gente. Chegou a hora então de apresentar o nosso convidado. Nosso convidado de hoje, ele é especialista em banco de dados, DBA em MySQL e MariaDB. Nós estamos falando do Diego Elas, tá? Então, chega de espera. Boa noite, Diego, como vai? Boa noite, Marcos, tudo bom? Diego, então, o momento é com você, tá? A gente vai demonstrar agora o desenvolvimento do cluster da Saving Cloud e a praticidade na replicação de ambientes MySQL. Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Para quem é a primeira vez, eu sou o Diego, sou DBA MySQL aí desde 2008, então um bom tempo já trabalhando com MySQL. Sou proprietário de uma consultoria em MySQL aqui no Brasil, que chama PerformanceDB. Quem não conhece, depois dá uma conferidinha lá também, performancedb.com.br. Trabalho em uma parceria muito boa com o pessoal da Saving Cloud, né? Então atendo alguns clientes da Saving Cloud, a gente faz uma troca de conhecimento, experiência com o time ali também de suporte e tudo mais. E além do PDB, da PerformanceDB, eu também sou um dos sócios do PDB Monitor, que é uma ferramenta de monitoramento de MySQL, que eu vou falar para vocês mais no final um pouquinho. E vamos ver aqui como é que funciona o processo, né, de criação de um ambiente aqui na Saving Cloud. Ah, sim. Então, agora sim, a gente vai seguindo então com o nosso bate-papo aqui. Então, Diego, a nossa primeira pergunta aqui do nosso bate-papo de hoje, que é: qual a diferença entre cluster e replicação de banco de dados? É uma pergunta muito boa e muita gente se confunde, quase todo mundo se confunde isso aí. Eu tenho um material aqui, até aproveitando já, pessoal, esse material faz parte de um treinamento de replicação, tá? Um super treinamento de replicação que a PerformanceDB faz, que dou aula, que montei esse treinamento aqui. Depois entra no nosso site lá e conversa com o nosso consultor Haroldo, vai atender vocês muito bem, beleza? Procure lá. Então lá, conceito, qual que é a diferença, né, de replicação para cluster? Antes de falar a diferença dos dois, vamos voltar um pouquinho antes, né, entender alguns conceitos aqui rapidinho sobre o que envolve, por que eu preciso de uma replicação ou por que eu preciso de um cluster em si, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre alta disponibilidade, né? Então, o que é alta disponibilidade? É quando você tem um recurso computacional, seja de banco de dados, seja de tua aplicação Nginx, Apache, Java, o que for, né? Onde, independente se uma ou mais de um servidor falhar, por exemplo, a tua aplicação vai continuar funcionando. Então, isso é alta disponibilidade, onde ele é tolerante a falhas, né? Você pode ter um hardware que vai falhar, pode ter qualquer coisa que falhe, a internet falhou para esse servidor específico, coisa assim, e a tua aplicação vai continuar funcionando. Então, esse é o conceito bem resumido de alta disponibilidade. O segundo conceito que nós temos é da redundância, né? Então, o que é redundância? Redundância é você ter uma mesma informação em mais de um lugar ao mesmo tempo, ok? Então, vejam que para que você possa ter uma alta disponibilidade, você depende de uma redundância, porque você tem que ter uma forma de espelhar os dados do teu banco de dados, que é o nosso assunto aqui, em mais de um lugar ao mesmo tempo, perfeito? Só que não é porque você tem uma redundância que você tem uma alta disponibilidade. Por exemplo, você pode configurar um ambiente redundante para que você possa pegar, então você pode ter, né, um ambiente que seja redundante, apenas para que você tenha isso salvo em algum outro lugar disponível, ou você usa para fazer backups, enfim, não está disponível para sua aplicação utilizar, mas você tem dados redundantes.
Então, para você ter alta disponibilidade, você tem que ter uma redundância. E para você ter uma redundância, você não tem que ter alta disponibilidade. Então, nosso ponto em comum aqui é redundância. Como você vai usar essa redundância é uma outra situação. Mas o ponto é que, para que você possa ter redundância no MySQL, ou MariaDB, ou no Percona Server, né, você tem duas opções. Ou você utiliza a replicação, ou você utiliza a clusterização. E é isso que eu quero tentar explicar para vocês de maneira bem resumida qual que é a principal diferença disso aqui, beleza? Então lá, a replicação, começando por ela, é um recurso nativo do MySQL, tá? Onde o MySQL vai pegar e vai replicar os comandos executados de alteração de dados e alteração de estruturas de um servidor para o outro de forma automática, beleza? Então você tem lá, por exemplo, 2 servidores, né? Eu montei agora 2 ambientes aqui para vocês. Montei ali o master slave, por exemplo, né? Então, todos os comandos que eu fizer no meu master que alterem dados ou alterem a estrutura de dados, ou seja, um create table, um alter table, um create user, um drop, qualquer outra coisa que você venha fazer, um insert, um update, um delete, enfim, um load data em file, o que você fizer no master, esse mesmo comando, ou quase esse mesmo comando, dependendo da configuração da replicação, ele vai ser executado no teu outro servidor ou nos teus outros servidores, ok? Então isso é a replicação. A replicação ela funciona através do log binário do MySQL e o importante entender é que a replicação, os servidores, eles não estão ligados de uma maneira íntegra entre eles. Cada servidor que faz parte de uma replicação é um servidor totalmente autônomo do outro. Quer dizer o quê? Que ele não depende de outro servidor para funcionar. Se outro servidor para de funcionar, se a rede para de funcionar, não tem nada na replicação que tire um servidor do ar, por exemplo, ok? Isso não vai acontecer de forma automática, porque cada servidor é um ambiente, um universo à parte cada um. E a única forma que eles se comunicam é através do log binário, que é a partir daí que funciona a replicação. Então, na replicação, você tem ambientes que se comunicam entre eles, mas não tem nenhuma ligação física que garanta a integridade desses ambientes. Isso é muito importante entender, beleza? Isso então é replicação. E já a clusterização, tá? Aqui entra agora um pequeno pontinho de atenção. Quando a gente fala de cluster, né, em ambientes computacionais, nós estamos entendendo normalmente que nós temos 2 ou mais servidores, onde eles conversam entre eles, tá? E eles dividem processamento, eles dividem armazenamento, eles dividem o conjunto computacional deles. Se você pegar no pé da letra um cluster, é isso que ele deveria fazer, né? Então você tem lá 3 servidores, e esses 3 servidores vão somar recursos para que ele possa responder às suas requisições de maneira unificada, beleza? Só que esse tipo de cluster no MySQL tem uma opção para fazer isso, mas isso é uma outra história, um outro produto, tá? Que inclusive muito pouca gente usa, apesar de ser muito bom o recurso, se chama NDB Cluster, que é Network Database Cluster, tá? Esse cluster aqui não vou falar sobre ele agora, mas então esse aqui é o NDB Cluster, é o que leva ao pé da letra, tá, a mensagem. Olha, eu tenho aqui 10 servidores de banco de dados e os 10 trabalham de forma conjunta para ter os dados redundantes entre eles e ele soma o processamento de tudo para poder responder as coisas da melhor forma possível, ok? Ele tem uma inteligência a nível computacional que ele sabe em qual servidor está qual informação, para onde que ele vai mandar um insert, um update, e quando você faz um select, ele usa todos os servidores para processar a informação. Então esse aqui é o NDB Cluster. Nós vamos falar aqui o que? Do Galera Cluster, certo? Ou InnoDB Cluster, basicamente é a mesma coisa, os dois são produtos diferentes, mas a intenção deles é a mesma, que é o cluster mais conhecido e mais utilizado para o MySQL, né? Então, um InnoDB Cluster ou um Galera Cluster, basicamente, eles não dividem processamento das máquinas. O que ele garante para você é que os teus dados vão estar sincronizados entre os nós do teu cluster, coisa que a replicação não faz. A replicação é muito simples, muito fácil de fazer e administrar ela, mas ela não garante o sincronismo dos dados e nem que a replicação não vai falhar, né? A replicação pode falhar por N motivos e falha bastante. Se você não monitorar de perto uma replicação, você vai ver que ela falha bastante, atrasa a replicação, enfim, você pode ter alguns probleminhas ali se você não estiver bem em cima da sua replicação e entender por que isso está acontecendo. Já o Galera Cluster, ele pega e gerencia isso para você. Então, quando você faz o insert em um servidor, o Galera Cluster ou o InnoDB Cluster garante que essa informação vai estar disponível nos outros servidores basicamente ao mesmo tempo que o servidor que você fez insert. Só que a diferença é que ele replica o dado em todos os servidores, né? Então, por exemplo, você tem um database que tem 100 GB de dados. Você vai ter os 100 GB de dados, por exemplo, nos seus 3 servidores e cluster,
ok? E a única coisa que liga eles realmente aí é uma replicação de memória para memória dos servidores que garante o sincronismo da informação. Uma outra diferença muito grande referente à replicação é que caso um dos servidores caia da replicação, né, ou seja, do Galera Cluster parou de funcionar um dos servidores, automaticamente o cluster vai desligar esse servidor, né, e ele vai ficar sem utilização até que ele volte a estar íntegro com o cluster. Por exemplo, você tem lá 3 servidores de banco de dados ligados em um Galera Cluster. E vamos supor que aconteceu algum problema de switch, queimou um switch do data center, tá? Quando queimou esse switch aí, um deles ficou sem comunicação com os outros servidores. Automaticamente, ele, por ser parte de um cluster, ele vai saber que ele que se desligou dos outros, ele tem uma inteligência para isso, e ele vai baixar o serviço do MySQL. Okay? Quando você reiniciar o serviço do MySQL, o próprio Galera Cluster ou o próprio InnoDB Cluster vai se encarregar de fazer a sincronização dos dados dele com os outros nós, e ele só vai estar disponível para ser utilizado quando essa sincronização finalizar. Essa sincronização pode ser parcial ou pode ser total, dependendo do estado que tiver o servidor, né? Se ele ficou alguns minutos parados, provavelmente vai fazer uma sincronização parcial, só vai pegar aquilo que está faltando dados. Agora, se for ficar muito tempo parado, ele vai fazer um SST, que a gente chama, que é o nome desse processo de comunicação de servidores ali, onde ele vai copiar todos os dados de outro servidor novamente. Então o Galera Cluster ele traz para você essa facilidade porque ele se gerencia, né? Se um nó cair, ele vai ressincronizar, enfim. Ele tem uma inteligência a mais e garante a replicação dos dados, coisa que a replicação não garante. Só que nem tudo são flores, né? Apesar dele parecer muito lindo assim na teoria, certo? Ele tem diversos problemas na prática. Então, para você poder utilizar um Galera Cluster, você tem que passar por um ambiente de teste, você tem que conhecer o Galera Cluster. O Galera Cluster é um ambiente que precisa de monitoramento constante. Então, você precisa conhecer um pouco mais o banco de dados ou ter alguém que conheça, né, para o teu time aí e consiga fazer a gestão desse ambiente para você. Porque ele pode dar muitos probleminhas ali e esses probleminhas podem levar, por exemplo, a travar o cluster inteiro, né? Um simples comando de alter table no Galera Cluster pode travar teu cluster por horas, por exemplo. Então você tem que saber como lidar com essas situações, ok? Então essa é a principal diferença da replicação para cluster, né? A replicação ela é muito mais simples, ela é muito rápida, só que ela não tem garantia de integridade de replicação dos dados. Já o Galera Cluster garante isso para você, porém não é tão simples utilizar esse Galera Cluster aí. Aí vocês vão perguntar, né? E eu prefiro usar o quê, né? Cluster ou prefiro usar Galera Cluster? Bem, aqui na Performance B nós temos todos os ambientes que você imaginar, tá? E eu prefiro usar a replicação. A replicação, eu te digo que abrange a necessidade de 99% de todos os ambientes que necessitam uma redundância ou uma alta disponibilidade. Galera Cluster é uma utilização muito específica. Então, muita gente tem uma experiência muito ruim com Galera, porque implementa o Galera sem conhecer tudo que envolve, né, esse ambiente do Galera e acaba trazendo prejuízo ali para o teu ambiente ao invés de trazer benefícios, ok? Uma coisa importantinha, tá, Marcos, só antes de finalizar aqui, mas o ponto que eu quero mostrar para você é o seguinte: a replicação no MySQL é altamente volátil, né? Você pode configurá-la como você quiser. Então, você tem várias topologias que você pode configurar na replicação do MySQL e com certeza alguma delas vai atender a tua necessidade, pode ter certeza disso, ok? Temos o ambiente Source Replica, né, ou a Master Slave, como também é conhecida, onde você tem um servidor de escrita de dados e um servidor de leitura, ou um servidor de escrita e vários de leitura. Então você não tem uma limitação. Tem uma limitação? Tem. 65 mil servidores. Então, acho que não tem limitação, acho que isso não é um problema, né? Então você pode ter muitos servidores que é réplica de um único servidor. Então isso aqui você pode montar em qualquer ambiente, qualquer data center. Então isso aqui é uma topologia, onde você tem escrita e leitura em servidores separados, tá? Pode ter uma replicação source-source, conhecida como master-master, onde você pode ter a escrita em mais de um servidor ao mesmo tempo. Beleza? Então você pode pegar e alterar dados simultaneamente nesse servidor e nesse servidor aqui, que a replicação vai sincronizar os dados entre eles, né? Lembrando que essa replicação aqui, né, por ser uma replicação, ele não te dá uma garantia de 100% real time. Pode ter um atraso aqui, muitas vezes, de microsegundos entre um servidor e outro aqui. Então, às vezes, pode ser que você faça um select nesse ambiente aqui e depois faça um select nesse outro aqui, logo na sequência, você está usando o proxy SQL para lançar as cargas e pode ser que a tua informação ainda não esteja no outro servidor, tá? Isso é suscetível na replicação. Mas são poucos casos que isso acontece, beleza? Outro modelo de replicação que nós temos é a circular, né, onde eu tenho 3 ou mais servidores sources, né, então é uma evolução do source,
aqui eu tenho apenas 2 servidores, e aqui eu tenho 3 servidores, e a informação vai sempre circular dentro de uma replicação, né? E tudo isso aqui o MySQL faz de forma nativa, né? Você não precisa instalar nada no MySQL para configurar isso aqui. Basta utilizar o MySQL e configurar a replicação para funcionar nessa topologia aqui que você quer utilizar. Além da circular, nós temos a cascata, né? Onde um servidor passa a informação para um servidor intermediário e esse servidor replica essa informação para um terceiro servidor, ok? Então, ó, esse aqui é o servidor de escrita, aqui é servidor de leitura e aqui também leitura, e um passa para o outro, né? Posso ter uma master, aqui uma source e uma réplica. Esse cenário aqui também configurou, que agora na Saving Cloud nós vamos entender um pouquinho mais ela, né? Então eu posso ter escrita nesse servidor aqui e escrita nesse servidor aqui, e temos um outro servidor que é só de leitura, ok? Pode ser para backup, pode ser para redundância, pode ser para alta disponibilidade, pode ser para rodar relatórios, por exemplo, né? Então, um cenário muito comum, às vezes, se você quer pegar e você tem uma carga de relatórios muito alta, onde isso impacta diretamente o ambiente, e você quer rodar esses relatórios em um terceiro servidor que não afeta a aplicação, porque esses relatórios realmente são pesados, eles afetam o teu ambiente ali, né? Então, você pode pegar e configurar isso aqui, e depois configurar o Proxy SQL para fazer essa divisão aqui de conexões para você. Ok? E você consegue, por exemplo, rodar um relatório específico ou todos os relatórios especificamente em um servidor e não afetar a tua aplicação por causa disso. E a última topologia aqui é a multi-source, tá? A multi-source, isso aqui é um emaranhado de conexões. Basicamente é isso aqui, ó. Todos os servidores se comunicam com todos os servidores, tá? Não tem mais limitação de comunicação. Então, um não depende do outro. Se esse aqui cair, tem esse aqui, todos eles estão conectados entre eles e a informação vai se disseminar entre todos os servidores. É muito legal essa replicação aqui. Dá mais trabalho você manter ela também, tá? Mas é muito legal. E também, na multi-source, você pode ir para um cenário assim, ó. Então, você tem uma cascata de servidores gigantescas aqui, que vai aumentando cada vez mais, uma pirâmide, né? Então, você tem o topo da pirâmide e vai descendo com cada vez mais servidores. Você pode ter esse modelo aqui também. Marcos, falei demais já, mas acho que você explicar aqui a diferença de replicação para cluster. Tá certo, então. A gente vai para mais uma pergunta, então. Diego, na replicação de banco de dados, existe alguma versão mais recomendada para usar no MySQL e no MariaDB? Sempre tente utilizar a versão mais recente que tem, né? Então, sempre tente manter atualizado o ambiente. Então, pensem, cada vez que alguém lança uma versão nova do MySQL, do MariaDB, e melhorias foram implementadas nele, né? Então você pode sempre tentar estar na última versão, é muito saudável para o ambiente, porque além de você ter novos recursos, você tem correção de bugs, né? Então planejar o upgrade do teu banco de dados é fundamental para que você possa ter tudo de mais novo que tem disponível ali. E sempre fica fácil fazer, então você manter o banco atualizado é muito simples. Se você precisar depois esperar muitos anos ali depois de fazer um upgrade, talvez tenha que fazer mais de um upgrade até que você possa ir para a versão mais recente. Uma coisa legal é que a replicação não tem limitação de versões, basicamente. Então você consegue ter um servidor com MySQL 5.6, outro com 5.7, outro com 8. Entre o 5.6 e o 8 vai ter um probleminha, mas entre o 5.7 e o 8 replica tranquilamente. E também você pode ter uma replicação heterogênea com sabores, né, de banco de dados. Você pode ter um servidor MySQL, outro MariaDB, um outro Percona Server, e todos eles vão se comunicar perfeitamente, inclusive estando em sistemas operacionais diferentes. Você pode ter um Linux Red Hat, um Linux CentOS, um Linux Debian, e pode ter um Windows também na replicação, e todos eles replicam sem problema nenhum. Legal, então vamos para mais uma pergunta. Quando usar Master ou Master Slave? Beleza, olha só. Esse é um outro ponto que o pessoal normalmente não se atenta e vai direto para Master sem ter necessidade do Master, ok? Você vai usar uma replicação Master quando você precisa escalar a escrita do teu sistema, ok? Então você tem um hardware que tem muita escrita de dados, mas muita escrita mesmo, beleza? Então você vai pegar e vai ter uma aplicação Master. Por quê? Porque você vai ter dois servidores que podem receber insert, update e delete ao mesmo tempo. Então esse é o cenário que você deve procurar a replicação Master. Ou a source. Até um ponto importante, essa nomenclatura foi alterada no passado, tá? De Master para source. Eu mesmo ainda não consegui alterar essa nomenclatura, eu acabo falando Master, mas hoje o nome oficial é source e réplica, e não Master Slave. Mas então você vai usar uma replicação Master quando tem que escalar escrita, e uma Master Slave você vai usar quando tem que escalar a leitura, né? Então um servidor apenas não dá mais conta de responder todas as aquisições, seja por limitação de hardware, ou por quantidade de conexões que você tem, ou por quantidade de dados, né? Então você quer ter
opção de responder melhor os teus selects, por exemplo, né? Então, você é uma replicação master-slave e não master-master. Bacana. Agora a gente vai para o momento interatividade, né? Nós temos a seguinte pergunta. O custo comparado com RDS da Amazon é mais em conta? Aí eu não sei te responder. Aí no caso... Aí tem que falar com o pessoal da Saving Cloud para ver essa questão de preço, tá? Não sei te dizer qual que é a diferença dos preços da Saving Cloud para o RDS AWS. Tá? Mas eu te digo que o RDS AWS é um dos serviços mais caros que tem. Aproveitando, aqui embaixo nós temos um link na descrição, diretamente para o WhatsApp do nosso comercial. Então já clica aqui no link, manda a pergunta para eles que eles te atendem agora, tá certo? A gente vai então para mais uma pergunta aqui da interatividade. Vamos lá, deixa eu encontrar uma pergunta aqui. Ele tem um banco de dados que tem números de nota fiscal que são inseridos sequencialmente pelo software e não pelo índice do banco de dados. Ele sabe que sei que a replicação master não funciona. Em um cluster, funcionaria? É uma boa pergunta. Então você tem uma situação onde você não usa o auto-increment do MySQL. A tua aplicação acaba gerando. Em um cluster, pode ser que funcione melhor sim que a aplicação master. Mas tem um ponto muito importante. Tá? Em um cluster, seja a Galera Cluster ou InnoDB Cluster, você deve evitar ao máximo escrever em mais de um servidor ao mesmo tempo. Tá? Tem que evitar ao máximo. Ele foi feito para funcionar de forma unidirecional. Apesar da documentação falar que você pode ter várias escritas em vários nós ao mesmo tempo, pode, realmente. Mas conforme mais escritas você tem, mais problemas você tem de replicação ali dos dados e o teu cluster pode ficar lento em função disso. Então sempre eu recomendo vai usar um cluster, você vai escrever em um nó e vai ler em todos os nós, tá? Semelhante uma replicação master-slave. A diferença é que o Galera Cluster vai garantir para você que a informação vai estar disponível em todos os servidores, né? Então, provavelmente esse teu problema ali, ele resolveria, provavelmente, mas não dá para garantir, tem que testar, porque mesmo com cluster pode ter alguns probleminhas, né? Teu insert ainda não foi finalizado, por exemplo, ok? Aí se esse insert não foi finalizado num servidor, o outro servidor pode pegar e pode ler esse número sequencial, dependendo como o teu software gerencia a geração, né, desses valores para você. Nós temos mais perguntas aqui. O seguinte, na clusterização ou replicação, a performance da aplicação master é mantida? Há alguma perda de performance? Bem, eu imagino que você está perguntando se você vai perder uma coisa de performance no servidor master, não talvez na aplicação. Depois confirma ali se é isso mesmo. Mas não, você não perde performance em níveis gerais, tá? Obviamente você tem uma perca de recursos de hardware, por quê? Tanto a replicação quanto o cluster depende do log binário. E log binário é um log do servidor. E se ele é um log, existe escrita de dados em disco, né? Então você passa a usar mais memória e passa a usar mais disco para poder tanto armazenar quanto escrever, né? E um dos recursos mais importantes do banco de dados é o I/O do servidor. Quando você bota mais I/O em um servidor, você está concorrendo esse mesmo I/O, né, junto com o I/O que você poderia estar usando para ler dados, por exemplo. Então a performance pode ser afetada em função disso, mas não em função da replicação em si. Coisa que você resolve fácil, né? Você resolve ou aumentando o IOPS, né, do teu ambiente, até na Saving Cloud que é muito simples você aumentar o IOPS, você fala com o pessoal ali do comercial e do suporte ali, eles conseguem aumentar para você. Não sei dizer custos também, tá, pessoal? Aí fica com o pessoal ali, mas é muito fácil aumentar. E também você pode botar isso em um HD separado. Se você tiver um outro HD, um outro hardware HD, né? Não adianta você pegar um HD, particionar esse HD e colocar ele no mesmo HD, que não divide performance. Se você botar em outro HD, aí você tá também jogando essa performance para o teu outro disco, não teria problema. Você minimizaria esse impacto. Então, Diego, a gente vai voltando para as perguntas programadas. Vamos então à próxima pergunta. Posso só fazer uma consideraçãozinha sobre uma pergunta que fizeram agora há pouco? Pode, com certeza. Só complementar, na verdade, acho que faltou eu falar uma coisinha. Para quem perguntou do RDS, dos custos do RDS, né? Não sei questão de custo, mas a única coisa que eu posso dizer é, eu não gosto da RDS, Diego, não gosto, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto. Apesar dele ser muito fácil de você utilizar e tudo mais, mas não gosto porque, além dele ser um serviço muito caro, porque você paga pelo uso do hardware que você tem, mais uma administração que a AWS cobra em cima, mas eu não gosto de usar ele porque ele é limitado, então você tem limitações em coisas que você pode alterar dentro do MySQL. Então, eu trabalho com tuning de MySQL, eu fico limitado em algumas coisas, ou é mais difícil você conseguir esse tuning dentro do RDS. Então, você não consegue extrair o máximo de performance que um banco pode ter de um hardware. Então, lá você fica engessado em algumas coisas. É isso aí.
Perfeito, então. Então vamos lá para a próxima pergunta. Como é o funcionamento básico do Proxy SQL e em quais situações podemos usá-lo? Perfeito. Proxy SQL. Proxy SQL é a principal ferramenta, hoje a melhor que tem no mercado para balanceamento de cargas do MySQL. O que é balanceamento de cargas? Você quer fazer uma conexão e quer que esse software, né, decida se vai mandar requisição para o servidor A, B ou C. Né? Então ele que vai fazer essa inteligência para você de saber para onde enviar as requisições. Então ele é um load balance para banco de dados do MySQL. Esse é o resumo dele. Tá? Agora, o funcionamento básico. Bem, o funcionamento básico dele é realmente fazer a divisão, né, de conexões entre os servidores. Mas tem um ponto muito importante e coisa muito legal que ele faz. Por exemplo, muita gente gosta de usar o hproxy para fazer isso, só que o hproxy ele faz também, mas não num nível tão bom quanto o proxy SQL faz. Você consegue pegar e criar regras, né, de roteamento de conexões. Por exemplo, eu comentei agora há pouco, você tem 3 servidores e quer que um deles só atenda selects de relatórios, por exemplo. Então no proxy SQL você consegue configurar uma regra de roteamento que sempre que tal tabela for usada ou tal usuário for usado, ou quando alguém for um comentário numa query, por exemplo, ele vai cair em um servidor específico que você configurou. Essa é uma coisa muito legal que ele faz, que os outros não fazem. Uma outra coisa muito legal que ele faz é que dentro de uma mesma conexão, ele vai definir para qual servidor tem que ser um insert e um select. Então, por exemplo, você faz um insert e um select, abriu uma conexão com o banco, fez um insert e um select logo na sequência. Ele vai definir para você que o insert vai cair no teu servidor master e o teu select pode cair em todos os servidores que você definiu para fazer a leitura. Então ele tem essa capacidade de poder diferenciar dentro de uma mesma conexão qual comando você está executando. E ele também tem uma camada de cache muito legal. Então ele tem uma camada de cache de queries que quando não tem alteração nos dados do teu select, né, ele tem uma comunicação com o MySQL para isso, ele pode nem precisar consultar o MySQL, ele pode responder por ele mesmo. Então ele pode facilitar um pouco esse processo aí também. Então, situação que você vai usar ele. Você tem uma replicação, seja com master e um slave, 2 servidorzinhos simples, tá? Já pode usar ele, ou se tem uma replicação de um Galera Cluster, ou se tem uma replicação mais complexa ali, com 20 servidores, por exemplo, também, você também pode usar o Proxy SQL. Então, teve replicação ou cluster, o Proxy SQL pode ser usado. Maravilha! A gente tem aqui algumas perguntas, nós vamos então para a pergunta de número 5 aqui com o Diego, que hoje é: como podemos detectar rapidamente quando uma replicação falha? Não tem mágica. Replicação falha e vai falhar mais do que todo mundo gostaria por N motivos, tá? É muito raro uma replicação que não falha. Pode ser por comunicação, pode ser porque alguém foi lá e fez um insert no servidor slave que não deveria, pode ser por uma série de coisas, pode ser por um erro de hardware, enfim, vai falhar a replicação. A forma mais simples que tem de você poder identificar isso daí é monitorando o ambiente. Então, um sistema de monitoramento que quando cai a replicação, te envia e-mail, sinal de fumaça, faz ligação para você, o que for que seja, essa é a forma que você tem de saber rapidamente que a aplicação quebrou. Se você não tem um sistema de monitoramento, aí vai depender de você ficar olhando o teu ambiente o tempo todo, né, ou desenvolver algum script teu que faça a verificação se está rodando ou não está. Mas não tem mágica. O MySQL mesmo ele não te notifica quando, né, a aplicação falha. Falhou e pronto, né? Parou a replicação ali. E se você quiser saber que falhou, você tem que perguntar para o banco se falhou ou não. Né? E é para isso que servem os sistemas de monitoramento. Vamos para mais uma pergunta aqui. É possível migrar um banco de dados com o mínimo de downtime usando replicação? Não só possível, como recomendado. Né? Então você tem uma situação que você tem um banco de dados, né? Vamos supor, você está com uma MySQL MariaDB, vou pegar uma MariaDB que é mais simples, tem mais versões para poder brincar. Está com uma MariaDB 10.3 e quer ir para uma MariaDB 10.6, né? Então, ou você tem que parar o teu ambiente e fazer o upgrade do 10.3 para o 10.4, 10.4, 10.5, 10.5 para o 10.6, né? Então, apesar de ser simples o processo de upgrade, é uma parada um pouco maior, ok? Ou você vai para a opção mais inteligente que pode ter, que é você monta uma replicação, né? E através dessa replicação você faz a migração do servidor, na verdade você não faz o upgrade desse ambiente. Então você configura como um slave, por exemplo, e toda a informação que você faz, insert, update, delete no teu servidor master, que está com a versão 10.3, vai ser replicada para o teu novo servidor. E quando você estiver num ponto que você considerar que está ok, a replicação está sincronizada, você já validou a nova versão, né? Então isso é muito importante, validar a versão, você pega e simplesmente faz a alteração de IP ou de DNS para poder fazer a migração. Mas lembrando que não é só para
é upgrade de versão, né? Você, por exemplo, você está em um data center e está indo para outro data center. Nada impede você configurar uma replicação entre os data centers e manter teu banco 100% sincronizado até a hora que você for fazer a virada da chave, né? Que é a hora que você vai alterar o IP ou o DNS do teu banco de dados. Então você consegue manter esses dois servidores sincronizados até que você desliga um data center e o outro continua operando, né? Então essa é a maneira mais simples que tem e mais segura para que você possa fazer esse teu procedimento. Por quê? Porque além de você ter os dados já prontos no teu outro servidor, teu outro data center, onde for, você consegue fazer um teste na tua aplicação, né? Pode rodar alguns selects lá, pode levantar um ambiente somente leitura, enfim, pode validar o que você precisa validar ali antes de virar totalmente, né, para esse novo ambiente. Certo, então, Diego, antes de qualquer coisa, vamos lá para a interatividade. Temos aqui uma pergunta sobre sugestões de monitoramento. Bem, aí agora eu vou vender meu jabá. Então, falei no início, né, que sou sócio de duas empresas, uma é consultoria de MySQL e uma outra é uma ferramenta de monitoramento aqui, que chama PDB Monitor. Então, o PDB Monitor é uma ferramenta que eu desenvolvi, participei do desenvolvimento, então, do zero, junto com outros DBAs também que validaram tudo comigo aqui, com meu sócio e tudo mais, onde ele é focado em monitorar MySQL. Só que não apenas monitorar se está funcionando ou não está funcionando, né? Então, ele vai monitorar para você a replicação, se está atrasada, se está sincronizada, se ela parou de funcionar, se não parou, se o servidor é só leitura ou é escrita, se você está com alto consumo de memória, se você está com alto consumo de I/O, se tem muitas conexões simultâneas. E o mais legal, que eu acho, que eu uso bastante no meu dia a dia, por exemplo, pegar um ambiente aqui, onde esse ambiente aqui, após algumas horas, o PDB Monitor rodando, tá nesse ambiente, tem a aba aqui Insights dele, né? E aqui ele me faz uma revisão do meu ambiente em tempo real. Então ele me dá tudo que está errado, ou possivelmente errado, ou pontos alertas. Então, além de monitorar, ele vai pegar e vai me dar informações sobre o uso do ambiente. Então, olha, tem cuidado aqui com isso ou com aquilo, né? Presta atenção, verifique se isso aqui tá certo. Ó, pô, nesse caso aqui, ó, Max Memory Usage, né? Então tá dizendo que eu estou usando, provavelmente minha configuração está configurada para usar mais memória que o servidor tem disponível, né? E aqui ele te explica, né, por que ele fez essa conta, como que chegou nesses valores e tudo mais. Então ele ajuda você a manter teu ambiente bem configurado, né? O tuning que você precisa para boa parte das suas situações. Além também do monitoramento, né, tem uma parte da auditoria, onde ele te diz tudo que foi alterado no ambiente, uma tabela foi alterada, uma procedure foi alterada, um usuário foi criado, o servidor foi reiniciado, então ele te dá essa informação, né, te dá a informação também aqui a nível de o que foi alterado, né, uma coluna foi alterada aqui, tinha um valor default 0, foi mudado para o valor default null, por exemplo, então te mostra o que foi alterado, você consegue manter isso para você, e além das configurações do teu banco de dados, onde ele versiona para você todas as configurações do teu ambiente. Nesse servidor específico aqui, eu acho que está desabilitado esse recurso de configurar, de monitorar o arquivo de configuração. É só porque eu peguei ele para mostrar. Vocês vão ver nesse aqui. Esse aqui tá, ó. Então ele versiona para você tudo que você tem de configuração do teu banco e te dá todas as versões do teu arquivo. Então, se você vir aqui, ele vai ter aqui todas as versões que você fez no seu arquivo de configuração, ele sempre dá aqui e sempre mostrando o que foi alterado de uma versão para outra. Então, para mim, é a ferramenta que eu uso para monitorar, tá? Aqui na empresa, a gente monitora mais de 200 servidores com ela, temos vários clientes que usam ela e é muito legal porque ela vem pronta para usar, né? Ela é na nuvem, assim como a Saving Cloud, o ambiente na nuvem, o Premonitor é a nuvem também, então tem tudo configurado, já integração com o Slack, integração com o Gira, envio de SMS, envio de e-mail, ligação telefônica, enfim, é bem flexível nesse ponto. Maravilha! A gente tem aqui algumas perguntas, nós vamos então para qual a sua experiência no uso da replicação atrasada e quanto ao backup quente, o que você recomenda? Legal. Replicação atrasada. Bem, tem basicamente 2 motivos para replicação atrasada. 3, vamos lá. Primeiro, pode ter uma latência de rede entre os 2 servidores. Tá? Então, se tem uma latência de rede, a replicação vai atrasar fatalmente, né? Não tem como manter ela íntegra se ela depende da rede para funcionar. O segundo ponto é disco, tá? Então você pode ter um alto consumo de disco ou o teu disco não está dando conta do teu slave, por exemplo, de copiar a informação e processar essa informação. E o terceiro ponto principal que atrasa é o tipo do log binário, tá? Então temos basicamente 3 opções de tipo de log binário e depende do qual tipo você usar, ela é mais ou menos performática para poder reexecutar esses comandos. Então pensa assim, você executou um comando, tá, um update no teu servidor principal, que ele levou 15 minutos para executar no teu servidor master.
a tendência é que ele leve esses mesmos 15 minutos no teu slave e a replicação vai atrasar esses 15 minutos quando isso acontecer. Não tem como você fugir disso. A não ser que seja um tipo de formato log binário específico, tá? Que já é o padrão do MySQL, inclusive, né? Desde a versão 5.7 já é o padrão, onde ele vai fazer esse processo mais rápido, não levaria esses 15 minutos. A tendência é que ele tente sempre chegar perto de zero. Mas dá uma checadinha nesses 3 pontos: latência de rede, disco e formato log binário. O formato preferencialmente deve ser RAW, tá? O RAW ele escreve mais em disco, porém a execução nos slaves é muito mais rápida. Agora quanto a backup é quente, bem, não tem para onde correr, tá? Se você paga a licença do MySQL, né, você tem o MySQL Enterprise Backup, ferramenta legal. Se você não paga a licença do MySQL, ou você usa o MySQL ou o Percona Server, você pode usar o Percona Extra Backup, 100% free, e na minha opinião é melhor que o MySQL Enterprise Backup. Então, Extra Backup, ele faz o backup, um hot backup para você. Claro que isso se for tabelas 1DB. Se você tem tabelas MySQL no processo, aí já não vai dar tão certo, por causa que a tabela MySQL não permite isso. Se você usa MariaDB, aí você vai usar o Maria Backup, né? Então, essas 3 ferramentas para fazer backup aí: MySQL Enterprise Backup, Extra Backup e MariaDB Backup. Maria Backup. Tá certo, então. Eu então chamo novamente aqui o Diego para falar com a gente. Diego, gostaria de agradecer a sua participação. Eu faço live toda semana, até aproveitar e convidar o pessoal também. Sim, fica à vontade. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Que é o myhandzone.live. Então você entrar nesse site, myhandzone.live, você vai cair no nosso último vídeo do canal, tá? É myhandzone de MySQL mão na massa, mas myhandzone.live, só isso. E também o perfil no Instagram do MySQLBR, tá? Eu que administro ele e sempre que possível gero conteúdo, faço lives lá também, posto coisas no meu dia a dia ali, problemas que acabo passando, situações, soluções, gambiarras, enfim, tento compartilhar o dia com vocês aí. Ultimamente não estou conseguindo compartilhar tanto porque eu vi uma sequência de aula gigantesca. A gente teve 5 ou 6 turmas em sequência e eu fiquei sem tempo de nada. Mas agora, dando uma parada nas aulas, eu tenho um mesinho aí quase para poder focar também um pouquinho nas lives. Tá certo, então. Só pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, então, a gente tem aqui uma pergunta para você. O custo da escrita no Slave é menor do que do Master? Porque você explicou do Raw, tem gestão de tuning no Saving Cloud? O custo de escrita do Slave é menor? Não, não é menor. Em partes ele vai ser diferente, mas vai ser igual. Porque assim, quando você faz um insert, né, no servidor master, o que vai acontecer? Você fez o insert, esse insert é o buffer pool do MySQL, o buffer pool vai pro redo log e também vai pro log binário, beleza? Ou WI, enfim, tem uma sequência grande de lugares que pode acabar indo ali. Mas vamos supor que ele só foi buffer pool e pro redo log e pro log binário, beleza? Ele fez essa escrita ali. Aí quando o teu slave vai copiar essa informação, ele vai conectar via rede, né, no teu servidor master e vai pegar. Quando ele for pegar essa informação, o teu servidor master vai ter que fornecer esse dado. Então ele vai gerar mais uma vez um I/O por leitura do log binário. Na hora do insert, o play delete, ele gastou escrita, né? E quando você vai pegar, ele gastou a leitura. Isso no teu master. Agora no teu slave, o que vai acontecer? O teu slave vai pegar essa informação, vai escrever no log local dele, chama relay log, beleza? E depois ele vai ler desse relay log para executar nele mesmo, né? Então, por exemplo, o fluxo é um pouco parecido, né? Ele vai ter, no final, acho que a mesma quantidade de escritas. Se não tiver uma a mais, porque ele copia, escreve no redo log, no redo log ele pega e executa nele, que vai pro redo log dele. É a mesma coisa, porque ele não tem log binário daí. Pode ser que tenha log binário, mas é uma outra situação. Mas, no geral, vai ser a mesma quantidade de escritas. Essa foi uma parte da pergunta. E qual foi a outra parte? O RAW, né? Por que usar o formato RAW é mais performático para replicação? Ele gera muito mais escrita do que o formato statement, tá? Ou mixed. O mixed quase sempre vai ser RAW também, mas RAW e statement. O RAW, vamos supor assim, que você faz um update, tá? Que ele faz o update em 10 milhões de registros, ok? Update sem where uma tabela. Quando é o formato statement, ele vai gravar exatamente esse comando de update que você fez sem where no log binário. O seu slave vai pegar esse comando e vai reexecutar nele, ou seja, levou 15 minutos no master, vai levar os 15 minutos pelo menos no slave também. Claro que depende muito de concorrência, hardware, enfim, mas vamos supor que é tudo igual, né? 15 minutos no master, 15 minutos no slave. Quando você muda para RAW, o que vai acontecer? Ao invés dele gravar um único comando, né, que é aquele comando sem where que você fez no update sem where, ele gravou 10 milhões de vezes o teu comando update. Então vai ter um comando update, ele gravou 10 milhões de vezes, um para cada linha pela chave primária, ok?
Pelo fato de ser pela chave primária, vai ser muito mais rápido ele executar 10 milhões de comandos pela chave primária do que executar um comando que execute um update de 10 milhões de linhas sem ser pela chave primária. Então, por isso que a replicação com o roll é mais performática. Tá certo. Diego, é isso, nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço a sua disponibilidade, tá? Dividir com todo mundo o conhecimento. E é isso, a gente agradece mais uma vez a parceria e por estar aqui com a gente nessa segunda-feira à noite. Obrigado, pessoal. Eu passei um pouquinho do tempo aí, tiveram um probleminha no começo, eu acho que ficou meio que dentro do que. Pessoal, espero ter passado a informação que vocês queriam, tá? Caso não tenha passado, procura o pessoal do Saving Cloud, podem me procurar também, participa das comunidades, me chama no Instagram lá, chama no Facebook também. Onde você botar Diego Lança, você vai me achar, beleza? Estou à disposição, faço parte da comunidade MySQL no Brasil aqui, são algumas pessoas que tentam, né, alavancar e gerar conteúdo sobre MySQL, junto com a Saving Cloud. A Saving Cloud também vem sendo parceira, inclusive, nas lives que nós fazemos, nos nossos ambientes que a gente usa, né, para mostrar as nossas lives, é fornecido pela Saving Cloud, né? Então existe essa troca também de favores dos dois lados aí, né? Nós estamos aqui fazendo conteúdo, a Saving Cloud também apoia a comunidade fornecendo servidores para poder fazer nossas lives também e gerar mais conteúdo. Tá certo, então, Diego, obrigado, boa noite, boa semana para você. Valeu, obrigado. Gente, é isso, esse foi o nosso bate-papo de hoje com o Diego Elas aqui sobre MySQL. Se você não é inscrito no nosso canal, essa é a oportunidade, já se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que esse bate-papo e a demonstração realizada pelo Diego fica disponível também aqui. E alguns dos cortes vão para as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud, tá certo? Então, um grande abraço a todos vocês que participaram, obrigado pela interatividade e uma ótima semana a todos, gente. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!